Não se deve confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. É por essa razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre cogitado, cedo ou tarde, pela decepção e pelas derrotas que lhes são infligidas. Bem curtinho o texto, é o item 4 do capítulo 19, mas suficiente para a gente refletir. No item 12 desse mesmo capítulo, é que nós encontramos uma definição de fé, que eu já citei aqui várias vezes e que eu sempre recorro a ela. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Essa definição de fé, aliada com essa ponderação feita neste item 4, deixa a gente ver que a gente ter a vontade de querer e fazer por onde isso aconteça, não quer dizer necessariamente presunção, mas determinação. Enquanto que outras pessoas têm uma fé, e uma fé às vezes até ruim, a fé de que você vai vir para cá porque aqui você se salva, a fé disso e a fé daquilo, essas situações, elas não traduzem necessariamente fé, mas presunção, orgulho, outras intenções por trás. E eu não estou dizendo isso para julgar quem quer que seja, mas para que nós analisemos dentro de nós mesmos até que ponto a nossa fé é fé, até que ponto as nossas convicções nos ajudam a sermos melhores. Porque todas as vezes que a nossa convicção serve para condenar o outro apenas e não nos posicionar numa melhor direção, isso já deixou de ser fé, já deixou de ser um bom sentimento. Porque a análise do Evangelho e de qualquer relação moral que chegue a nós, se ela não passar primeiro pelo crivo e pela censura interior e pessoal, ela já fica comprometida. Porque, via de regra, é muito fácil a gente apontar defeitos, apontar acusações, dizer que A ou B deveria ser do jeito de D e E, mas nós dificilmente nos propomos a fazer pequenas mudanças. Quem esteve conosco aqui no Café Cultural, assistindo o Cosme Massi, notadamente quando ele falou na parte da tarde, percebeu muito claramente o que é nós termos uma percepção maior da divindade em nossas vidas. E uma das coisas muito úteis que ele colocou é de que isto parece que não depende de você dizer eu creio ou eu duvido, e depende muito de como você vive isto, porque não faz muita diferença você acreditar ou desacreditar, o que importa é o que você faz. E no nosso caso pessoal, individual, o que importa é como nós vivemos para conosco. Por isso é que nós falamos tanto de consciência, peso de consciência, consciência tranquila, e só que consciência, da mesma maneira que não é memória, por outro lado, é a sede das nossas emoções. É onde nós ficamos com registros, alguns, muitos, talvez a grande maioria, é como que dormindo, mas que assim mesmo movimentando todas as nossas reações dentro das estruturas das emoções. Como é que nós podemos ter uma fé de alcançar algo bom, de fazer algo bom, de transformar algo ou alguém, se nós não começamos essa tarefa dentro de nós mesmos? Nós sempre acreditamos que é muito mais fácil interferir na vida do outro do que na nossa, mas da mesma maneira que você não consegue interferir na sua, que forças você tem para interferir numa vida alheia? Então toda a fé que nos move a mexer no outro apenas, ela é duvidosa. A grande fé, ela tem que ter um radical dentro de nós, precisamos desenvolvê-la e ver o mundo com outros olhos. Semana passada eu recebi uma historinha que eu acho que a maioria aqui deve conhecer, mas eu não conhecia, que uma criança vai numa doceria e chega lá na doceria, que era uma sorveteria também, e perguntou: tem sorvete? E a moça olhou para a criança, mal vestida, toda desajeitada, ela quase não responde e a criança insiste: tem sorvete? Tem. E quanto é? E a mulher então, meio abusada, diz: R$3. Ele fez: nossa. E um picolé?
Tem também. E quanto é um picolé? R$2. Aí o menino disse para ela, então me dê um picolé. E ela fica meio cismada, mas ele enfia a mão no bolso e sai tirando um monte de moedinhas, até que completa os R$2. Está aqui o picolé. E quando ela pega, que ela vai olhar, não tinha 2, tinha R$3. Ele disse, não, aqui tem um dinheiro a mais. Ele disse, não, os R$2 é para o picolé, esse outro é porque eu queria lhe dar uma gorjeta. É de uma profundidade enorme. É quando a gente literalmente começa a dar além daquilo que em princípio nós teríamos. A criança queria um sorvete, mas se ela pedisse o sorvete com os R$3 que ela tinha, ela teria que abrir mão de um outro sentimento que era mais importante do que o sabor do sorvete. Ou seja, já vem a mudança interior, mesmo tendo sido mal percebida, talvez até mal atendida, nada disso contou, porque havia um propósito maior. É esse tipo de propósito maior que constitui a nossa fé. Quando a gente tem um bom propósito, nada nos mexe. Mas se a gente se dirige a alguém, se for falar com aquela pessoa que faz tempo que eu não falo, e quando a gente chega perto, a pessoa vira a cara e diz, já que virou, então não falo mesmo. Quem foi que venceu? Não foi a minha determinação, foi a mal educação do outro, foi a falha do outro, ou muitas vezes o meu mau julgamento sobre o outro. Quantas vezes a gente vai falar com uma pessoa, isso fazem muito esses quadros de brincadeira na televisão, alguém vem e abre os braços para você e você fica meio surpreso, aí você abre os braços, quando você abre os braços ela passa e abraça que está atrás, e você fica meio sem saber, nossa, eu pensei que ela vinha falar comigo. Quantas vezes na vida a gente quer cumprimentar uma pessoa e a pessoa não nos vê, e nós dizemos, fingiu que não me viu, e aí a gente fica com raiva, e fica com raiva porque quebrou não o não relacionamento, mas quebrou o meu propósito, mostrou para mim mesmo que meu propósito era fraco. Por que eu não supero? Qual é o meu propósito? É ir até você, eu vou. Bom, se você não quiser falar comigo, é um direito que você tem, mas eu vou falar com você porque é um direito que eu tenho. Simples desse jeito. Mas a gente não pondera esse tipo de fé, porque a gente acha que fé é pedir que aconteça alguma coisa extraordinária. Vou ter que fazer uma cirurgia de cataratas. Eu vou pedir a Deus para Ele resolver o meu problema dos meus olhos sem que eu precise ir ao médico. Por quê? Porque eu tenho medo do médico. Eu tenho medo de fazer cirurgia. Só isso. E também aí a gente não precisa ficar depois de resguardo, ainda não tem que estar pagando nem comprando remédios. Então quer dizer que é uma série de vantagens em que a sua fé vai dizer, não faça nada que vai acontecer tudo. Quando a gente entra na lei da lógica da vida, a gente vê que tudo isso está errado. Porque não é justo imaginar que os médicos se prepararam, se formaram, montaram consultórios, ou mesmo estão dando o seu tempo, empregando o seu tempo dentro de um hospital, de um laboratório, o que seja, e simplesmente Deus diz assim, como aquela pessoa está dizendo que tem fé, ela não vai para o hospital de jeito nenhum, vamos resolver tudo aqui. É óbvio que existem intercessões, interferências, ajudas de outras matrizes, porque existem outras matrizes. Mas mesmo assim a gente tem que resolver, a gente tem que ter um poder de decisão. Vou dar um exemplo daqui do Leandro. Tem umas pessoas que vêm aqui 1, 2 vezes e depois se inscrevem, eu quero ficar na distância, porque é muito demorado aí. Tá bom, mas teu problema é grave. Não, mas se puder fazer a distância, tudo bem. Se não puder, vocês não têm caridade. Mas espera aí, quem é que está doente? É você ou sou eu? Quem de nós está querendo precisar? Até onde a tua fé te move? Te move a ficar em casa deitado, esperando que o sol amanheça, e você pedir ali mais meia hora de sono, porque não está com disposição? Será que é esse o caminho da natureza, é esse o caminho da espiritualidade, é esse o caminho da demonstração da minha fé? A minha fé ela é tranquila, mas eu tenho que buscá-la, eu tenho que empregá-la, eu tenho que usá-la. Do contrário, isso tudo vai virar uma brincadeirinha, como que se Deus tivesse criado umas regras para, ao bem de qualquer um, a gente simplesmente aceitar ou não. É muito comum a gente achar que, não, eu não gosto de ir ali porque tem fila. Mas tem fila, mas que pena, porque é tão bom lá.
Eu prefiro ir naquele restaurante, mas toda vez que eu vou eu tenho que enfrentar uma fila. Aí eu vou para aquele outro que nem é bom. É o teu preço. Você vai para um que não tem fila, mas a comida não é tão boa. Ou não é tão bom o preço, ou não é tão bom o ambiente, ou tem alguma coisa. Porque não pode algo ser mais caro do que o outro, está com fila, e o mais barato está sem fila. Mas a nossa fé é tão fraca que a gente não espera, não quer, acha que aquilo é muito abusivo. Não, mas não é abusivo, está aqui a porta aberta, você entra se você quiser. Como é que você pretende se portar nesses casos? E como é que nós nos portamos nos casos nossos, em que nós decidimos o que queremos e o que fazemos? Como é que eu decido ir ajudar uma pessoa, mas na hora a pessoa simplesmente não estava? Problema dela. Então você não decidiu ajudar. Porque se você decidiu ajudar, você dá a solução. Mas se você não decidiu, você vira as costas. Você não fez um mal, é certo, mas fez o bem? Não fez tão pouco. Que crédito você tem? Nenhum. Mas vai ter um débito se por acaso, se você não insistiu naquele seu compromisso moral com você mesmo, se há consequência lá na frente der negativa. Você disser, bom, eu deveria ter ido, porque se eu tivesse ido não teria acontecido aquilo. Então aquilo vai ter um peso. Por quê? Porque a tua fé foi fraca. Porque toda a vida a gente só associa, ou na grande maioria das vezes, a gente associa a fé a um grande acontecimento extraordinário. Enquanto que a fé é um sentimento que a gente pode aplicar absolutamente a todos os instantes da nossa vida. A fé de viver, a fé de acordar, a fé de ter voz, a fé de poder nos relacionar, a fé do ir e vir, tudo isso pode ser manifestação da fé. Porque qualquer coisa pode barrar tudo isto, e isto é maravilhoso, mas a gente não quer esse maravilhoso. A gente quer um super maravilhoso, alguma coisa além do extraordinário. Não é assim que a fé funciona. E tem outras pessoas que têm uma fé arrogante mesmo. Eu tenho fé em Deus, e aí pronuncia qualquer bobagem. Isso não é fé em Deus, porque se eu tenho fé em Deus de que alguma coisa vai acontecer de ruim, eu acho que não é bem a Ele que eu estou direcionando a minha fé. Mas a gente pensa, a gente se torna arrogante por colocar esse tipo de fé, esse tipo de presunção. Mas quando eu peço, Deus me ouve. Isso corresponde a dizer, quando os outros pedem, Deus não está nem aí. Então que Deus é esse? Isso não é um Deus, isso é um déspota, tão ruim quanto você. Porque eu posso fazer. Sim, você pode. Como você pode? Eu posso porque Deus está comigo. Então se você pode e vai ofender alguém, é porque Deus está contra o outro. O que seria um contrassenso? Então a nossa fé no divino, ela não pode ser maculada com os nossos desejos insanos. Daí, para completar, quando pela primeira vez eu li um livro que falava das orações em aberto, aquilo me deu um espanto terrível. Porque na experiência você poderia orar, e foi feito como pesquisa, para uma ala do hospital que tinha uma determinada patologia, uma determinada enfermidade, e todo mundo que orava pedia para que aquela enfermidade ficasse curada. E no mesmo momento, numa outra ala do hospital, tinha pacientes com a mesma enfermidade, mas foi pedido às pessoas que orassem por elas, apenas pedindo que elas ficassem bem, e não necessariamente curadas de uma doença. O índice de quem foi pedido para ficar bem foi muitas vezes superior ao índice de quem pedia para que ele ficasse bom de uma determinada doença. Ou seja, simbolizando tanto o seja feito a vossa vontade do Pai Nosso, como esse sentido de não prepotência. Eu quero que a pessoa fique boa de uma ferida, mas muitas vezes ela fica boa de uma ferida e continua sendo uma pessoa má. A gente pensa que ficar bom da ferida pode ser a melhor opção. Muitas vezes você ficar bem é tão bom que mesmo com a ferida não tem problema. E nós nem sempre temos essa condição de análise. Portanto, o que devemos fazer? O máximo que nos compete. Se eu estou doente, procurar as melhores soluções para a enfermidade. Se eu estou ajudando alguém doente, tentar fazer a minha parte melhor.
mas deixemos em aberto para que seja feita a vontade de Deus. Isso é uma fé poderosíssima, e ela não traz em si nada de arrogante, nada de interferências na lei divina, e tudo acontece dentro de uma melhor resposta daquilo tudo que nós poderíamos esperar. Deixemos um pouco de lado a presunção de que somos ótimos e excelentes, mas nos esforcemos para sê-lo, lembrando que quando somos ótimos e excelentes, absolutamente nada nos perturba. Vamos agora à nossa segunda parte. Eu pediria a quem cuida das crianças que, por favor, segure-as, controle-as, porque fica ruim a gente fazer meditação e crianças correndo ao redor, gritando. Por favor. Inspiremos profundamente. Procuremos nos manter da maneira mais relaxada possível, aproveitando a ambiência deste salão, em que vários amigos espirituais já vieram desde cedo, como que a borifar elementos de energização saudável, elementos que favorecem a que estejamos o melhor possível aqui. Inspiremos, procurando absorver esta ambiência. Deixemos aberta a nossa mente, nossas emoções, a fim de que tudo isto penetre, seja pelos nossos poros, seja pela nossa essência psíquica. O mundo espiritual, trabalhando em nosso favor, dá uma resposta aos nossos muitos pedidos de ajuda, de inspiração, de bênçãos. E não é justo que peçamos tanto e na hora de recebermos de uma forma mais direta, nós nos tornemos um tanto quanto relaxados, desleixados. Estejamos, portanto, bem abertos, para que todas as energias nos envolvam, para que nós nos sintamos em harmonia, para que estes momentos tão rápidos, eles sejam profundos, para que esses momentos quase que ansiosamente esperados a cada semana, eles penetrem em nós de uma maneira avassaladora, acalmando-nos o ânimo, sustentando-nos no bom ânimo e fortalecendo-nos nas boas decisões. Que recebamos ideias felizes, que nos lembremos de momentos alegres e felizes, como já prenunciando e agradecendo a Deus pela vitória de termos vivido mais um ano. Agradeçamos por tudo que nos envolve. Agradeçamos para que a vontade de Deus se faça em nós. Estejamos abertos a tudo isto. É sensível que à medida em que vamos aprofundando a nossa reflexão interior, esta ambiência parece que se dilata e favorece-nos com estados de alma mais ricos do que o que costumeiramente passamos durante os dias. É muito justo, portanto, que nos aproveitemos bem destas vibrações, destes momentos, porque tudo isso revigora a nossa saúde física e mental. Deixemos que a nossa fé se estabeleça, se expressando com gratidão à vida, por todas as bênçãos que nos envolvem. Os amigos espirituais já nos envolvem de algum tempo também. Não só o nosso ambiente é bem preparado, não só as nossas boas vibrações favorecem para que tudo isso fique ainda melhor, mas também muitos de nós aqui presentes já estamos recebendo um verdadeiro abraço, uma projeção de energias diretamente dirigidas, como a nos sinalizar uma resposta dos céus às nossas rogativas,
aos nossos pedidos, ao desejo de sermos abençoados. E os nossos amigos magnetizadores do campo encarnado também colaboram conosco, doando-nos as suas energias e seus fluidos. É um conjunto de uma beleza indefinível. Aquele que tiver a glória de conseguir perceber quão bela é a natureza física e a natureza espiritual, certamente estão gozando neste momento de uma emoção muito rica. E aqueles que não percebem visualmente nem auditivamente, devem sentir a atravessar seu organismo como que pequenas descargas de energia a transitar pela nossa corrente sanguínea e pelo nosso sistema nervoso. Tudo isto proporcionando quase que uma demonstração viva e direta das bênçãos superiores a nos envolverem. Nossas células parecem se conversarem umas com as outras, estabelecendo padrões de harmonia entre si e transmitindo para aquelas mais rebeldes o sentido de assossegamento, de que estejamos todos e todas em harmonia interiores. O jato de energia que se multiplica sobre cada um é uma prova eloquente da bênção divina. Valorizemos tudo isto, não apenas procurando sentir ou registrar sensações, mas sobretudo percebendo que estas mudanças interiores trazem tudo em si para nos proporcionar um estado de vida mais harmônico. Estamos todos nesse instante sendo abençoados. Estamos todos sendo envolvidos por bênçãos, fluidos e energias que nos fortalecem, que nos revigoram o ânimo e que dá resposta direta à nossa fé. Estejamos na melhor sintonia que possamos e digamos a Deus de todo o coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui em nós, em todos os lugares e em todos. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos nas tentações e livrai-nos da prática de todo e qualquer mal. Recebe, Senhor, a nossa vibração, transformando-a em luzes interiores, em ares puros, a renovar todo o nosso circuito físico e psíquico. Recebe a nossa oração como gratidão, como reconhecimento pela vida que nos dás e pelas oportunidades que nos ofereces para nos redimirmos perante nós mesmos. Os nossos magnetizadores irão magnetizar nossas águas e nós aqui permaneceremos em silêncio e em oração, para logo em seguida darmos continuidade aos trabalhos desta manhã. Muita paz e muita harmonia para todos.